Opa, tudo bem? Bom, vamos falar agora sobre o ponto médio. Bom, e o ponto médio? Bom, ponto médio é um ponto que está no meio de alguma coisa, né? De algum segmento, no caso. Vamos pegar aqui, então, a princípio, dois pontos quaisquer. O ponto A, 4, 6, e o ponto B, 2, 2. Bom, ponto A, 4 unidades para a direita, 6 unidades para cima. Então, estamos aqui. E o ponto B, 2, 2, né? Então, está aqui. Muito bem. Então, nós temos que trabalhar com esse segmento AB agora. Então, está aqui o segmento AB pintado de vermelho. Pessoas, o que é o ponto médio? O ponto médio é aquele ponto que está no meio dele, né? Agora, então, é um ponto que está aqui, ó. Vamos chamar esse ponto M de médio, tá? Bom, a gente sabe que o A, ele tem coordenadas 4 e 6. E o ponto B tem coordenadas 2 e 2. Bom, é nítido, perceptível a gente notar que o ponto médio ele vai estar na posição 3, 4. É literalmente você fazer a média em x e em y. Você soma os dois e divide por 2. Ó, 2 mais 4, 6 sobre 2, 3. 6 mais 2, 8 sobre 2, 4. Então é isso sim. Olha aqui, ó. Em x, então, o que a gente faria? X de um número mais o x do outro sobre 2. E o y? O y de um número mais o y do outro sobre 2. Olha lá, esse ponto M aqui, ó, será 6 sobre 2, 3, 8 sobre 2, 4. É o ponto 3, 4. Muito bem. Entendamos agora de uma forma genérica, né? Por que é assim? Pelo seguinte motivo. Então, vamos dar uma despoluída aqui, rapidinho. Tá? Entendamos isso aqui agora de maneira genérica. Ó, eu vou pegar agora pontos A e B, que não são esses aqui mais. Tá? Vamos pegar um ponto A, então, com coordenadas x1 e y1. Ou x de A, y de A. E aqui, um x de B e um y de B, referentes ao ponto B. Bom, se você fosse calcular a distância entre dois pontos, o que a gente faria? A gente buscaria aí um triângulo favorável, né? Deixa eu escrever isso lá de cá. Um triângulo retângulo, né? Então aqui tem x de B e y de B. Que na verdade estaria aqui, ó, posicionado dessa maneira aqui, ó, esse triângulo retângulo, né? Esse é um ângulo reto. Muito bem. Então, se eu precisasse calcular a distância de A até B, ok, cateto 2, cateto 4 naquele exemplo. Aqui não, aqui os catetos são XA menos XB, YA menos YB, porque isso tudo é YA, esse pedacinho é YB. Esse pedaço aqui é tudo menos o de baixo, a mesma coisa em X, né? Se a gente tomar esse triângulo aqui, ó, aqui também é 90, né? Este ângulo aqui, ó, ele é correspondente com esse, então eles têm a mesma medida. E este ângulo aqui em cima, que eu estou pintando de azul, ele é comum aos dois triângulos. Ó, você tem um triângulozinho lá em cima, bem pequenininho, e você tem o triângulo todo, que é esse daqui. Esses triângulos são semelhantes porque eles têm três ângulos congruentes, né? Esse aqui é o triângulo AB alguma coisa, vamos chamar de P. Esse aqui é o triângulo AM, vamos chamar de alguma coisa Q. Então, esse ponto aqui é um Q, né? Bom, por semelhança de triângulos, o que a gente sabe? Que os lados são proporcionais, né? Mas nem precisa usar semelhança, não. Vamos num fato aqui bem mais simples. Se esse cara é um ponto médio, eu quero que ele esteja no meio, então quer dizer que a distância de M até A é igual à distância de M até B. Consequentemente, agora sim pela semelhança,
este lado é proporcional a este. E este lado é proporcional a este. Tá vendo? Bom, então vamos entender. Quem é esse lado aqui? Esse lado aqui é o BP. Ó. Qual é o x desse ponto? X de B. Qual é o x desse ponto? É o x de A, porque o P está alinhado na posição x do ponto A. Então, querendo ou não, nós temos aqui é o x de A e aqui é o x de B, essas respectivas posições. Analisemos agora aqui em cima. Né? Esse ponto P, ele está nessa altura, que é a mesma de B. Ah, então peraí, então esse aqui é o y de B. Né? Então esse cara tem coordenadas xa e yb. Tá? Bom, por que eu estou fazendo isso? E o ponto M? O ponto M é o que eu quero, né? Mas eu sei que o MA, essa distância, é igual à distância MB. Ó, né? Elas têm que ser iguais, certo? Uma outra coisa aqui que eu sei, tá? É que o quê? O que nós vamos ter aqui? Ó? Se essa distância é igual a essa, o que consequentemente a gente vai ter? Pensou? Ué, a gente vai ter isso daqui. Ó. Olha para esse lado de cá. Né? Este lado aqui, ó, ele é o quê? Ele tem as projeções desses pontos no eixo vertical, nesse eixo aqui. Ó. Tá vendo? Então, o que nós vamos ter? Ó? Esse ponto M, ele está sendo projetado no ponto Q. A projeção ela forma 90 graus. Né? Esse ponto B, ele está sendo projetado aqui. Ué, então o que nós temos pelo teorema de Thales? Né? Que esse lado é proporcional a esse, assim como esse lado é proporcional a esse. Assim como esse todo é proporcional a esse todo. Mantém a proporção. Bom, se mantém a proporção, o que a gente vai ter então? Se esse cara tem que ser igual a esse, então esse cara tem que ser igual a esse. Né? Então vamos analisar y. Se esse cara é igual a esse, eu vou até anotar aqui, ó, o AQ, ele é igual ao QP. Se esse cara é igual a esse, o que a gente vai ter? Ó? Vamos lá, qual que é o tamanho desse segmento que eu estou pichando aqui de azul? Ele é o y de A menos o y de M. Ó, esses dois não estão na mesma altura? Ó, esse aqui é o y de M. Esquece que isso aqui é 4, 3, 2 e 1, tá? Vamos pensar apenas de forma genérica. Vou até tirar as marcações. Então, o que a gente tem? Ó? Essa altura aqui é YM. Essa altura aqui é o YA. Então, esse tamanho é YA. O que é YA? Esse tamanho todo. O que é YM? Esse tamanho todo. Então, um menos o outro sobra isso daqui. Ó. Então, esse cara é YA menos Y de M. Só que esse tamanho, ele é igual a quem? Ao tamanho de baixo. O que é o tamanho de baixo? É isso aqui tudo, que é o YM, menos esse pedacinho de baixo, que é o YB. Olha lá. YB menos YM menos o de baixo. YB. O que eu quero determinar? O Y de M. Então, vou passar esse cara para cá, eu vou ter 2 Y de M. Passa esse cara para lá, eu vou ter menos YA menos YB. Como é tudo negativo, né? 2YM é YA mais YB. Aí esse 2 eu quero que saia daqui, então passa dividindo. Ah lá. Então a gente de fato tem o quê? Que para determinar a ordenada desse ponto, basta somar essas duas, ou melhor, essas duas aqui, e dividir por 2. Gente, de maneira análoga, você vai chegar que o x de m é xa mais xb sobre 2. Basta você fazer o mesmo raciocínio, porém na horizontal, é a mesma coisa. Por isso que a gente pode fazer a média aritmética para determinar um ponto médio, tá certo? Se liga então que a gente vai fazer alguns exemplos. Recomendo você pausar o vídeo em cada exercício, tentar resolver primeiro e depois conferir as respostas. Considere um triângulo ABC, no qual A, B e C são seus vértices, né? Com essas devidas coordenadas aí. Sendo E o ponto médio de CD, que é uma mediana, ou seja, CD é uma mediana do triângulo. Logo, ela parte do vértice C e, pela definição de mediana,
ela vai chegar no ponto médio do segmento AB. Então, esse D é o ponto médio do segmento AB. Diante disso, queremos saber as coordenadas de E. Bom, então, mediante essas informações, vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar aqui esses pontos, né? Vamos colocá-los no plano cartesiano, para a gente meio que entender a posição desse triângulo aí. Então, vamos lá. Bom, esse aqui está no 3, 5. Ok. Então, ele está mais ou menos aqui. O ponto B está no menos 1, 3. Então, é menos 1 para a esquerda e 3 para cima. E o ponto C está no 0, 4. Ele está aqui, né? Ó. Então, é um triângulo bem pequenininho, né? Ó, vai ser esse cara aqui, ó. Bom, como o triângulo ficou muito pequeno, fica até meio inviável desenhar essa mediana CD aí, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou ampliar esse triângulo aqui, arreganhar ele um pouco mais, só para a gente poder desenhar essa mediana lá dentro. Então vamos lá. Se esse segmento CD é uma mediana, então ela tem que chegar no ponto médio de AB, né? Então essa mediana CD está aqui, ó. Então esse aqui é o ponto D. Então D é o ponto médio de AB. Bom, se ele é um ponto médio, imediatamente o que eu tenho que fazer? Utilizar esses dois vértices aqui e fazer a média deles para encontrar as coordenadas de D. Então vamos lá, então esse ponto D ele vai estar situado onde? Vamos fazer a média aí, né? Ó, o B, então vai ser menos 1 mais 3. E o Y, 3 mais 5. Ok, então esse ponto D ó, vai estar localizado no 1, 4. Né? Bom, se o ponto D está localizado no 1, 4, o exercício pediu para determinar o ponto E, que é o ponto médio dessa mediana. Então é um ponto que está aqui. Ó. Ou seja, basta fazer a média desses dois. Então o seu ponto E, vamos vir para cá, né? Vai ser uma média entre as coordenadas desses dois pontos, C e D. Então vai ser 0 mais 1 e menos 4 mais 4. Ou seja, esse ponto E tem coordenadas meio e 0. Ok? Então é isso aí. Determine as coordenadas do baricentro de um triângulo cujos vértices são A, B e C. Ok, então vamos lá. Vamos lembrar que aqui é baricentro, né? Bom, baricentro é o encontro das medianas, não é isso? Bom, visto isso, o que nós sabemos? Ó, vamos desenhar aqui esses pontos apenas como uma referência, né? É claro que não é todo exercício que precisa desenhar. Eu sempre desenho para ter uma ideia melhor, né, do posicionamento dos pontos, coisa e tal. Então vamos lá, esse cara aqui é o 2, 4. Olha lá, ponto A. Ponto B é o 6, 3. Então ele está aqui. E o ponto C é o 7, um pouquinho mais para lá, né? Menos 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então ele estará por aqui. Bom, eu vou pontilhar porque na hora de passar a reta capaz que eu vou errar, né? Vai ficar muito torto. Falta eu colocar o nome desse ponto aqui, mas eu vou colocar já já. Então, esse é o nosso... Opa! Esse é o nosso triângulo, né? Bom, pessoas, o baricentro, ele é o cruzamento das três medianas, né? Então, a mediana para aqui, a outra vai parar por aqui, a outra vai parar por aqui. Esse baricentro vai estar mais ou menos por aqui assim, né? Eu imagino. Agora, o baricentro, querendo ou não, é aquele ponto que ele tem a mesma distância para todos os vértices do triângulo. Mas, espera aí, o ponto médio, ele tem a mesma distância para os extremos do segmento. Ah, então o baricentro ele é calculado da mesma maneira. Só que, na verdade, para três vértices de um triângulo. Vai sendo assim, basta fazer a média aritmética dos três pontos, né? Então, vamos chamar esse baricentro de P, né? Então, quem vai ser esse ponto P?
vai ser a média aritmética entre as coordenadas desses 3 pontos. Como são 3 pontos, então eu vou dividir por 3. 2 mais 6 mais 7. 4 mais 3 menos 13. Ou seja, as coordenadas desse ponto P serão 7, 9, 6, 15. 15 sobre 3, 5. A fração sumiu. 4 mais 3, 10. 10 menos 3, menos 3. Menos 3 sobre 3, menos 1. Também a fração sumiu. Logo, o seu ponto P, que é o baricentro desse triângulo, está situado no ponto 5 menos 1. É mais ou menos onde eu tinha anotado, só um pouquinho para cima. É isso. Determinar o valor de x para que o ponto M seja o ponto médio do segmento de extremos A e B. Esse exercício é bem simplesinho, né? Porque, vamos lá, você tem um segmento, tá? Não vou levar em conta a posição oficial dele, onde esse vértice A tem coordenadas x e 5. E esse vértice B tem coordenadas 3 e x. Esse M está aqui dentro, e ele é o ponto médio. E tem coordenadas 2 e 3. Em outras palavras, se eu fizer a média desses dois, é o M. Então, o seu ponto M, que na verdade é o 2, 3, ele é igual a quem? A média aritmética de A e B. Então, é x mais 3 sobre 2, 5 mais x sobre 2. Esse cara tem que ser 2, porque já é o resultado dele, né? Ou seja, x mais 3 é 4, x é igual a 1. Bom, como o valor é o mesmo, né? Ó, então 5 mais x é igual a 3, sobre 2, né, no caso. Então 5 mais x é 6. Obviamente também teria que ser 1, pois ele usou a mesma letra nos dois extremos, né? Mas eu fiz as duas apenas para conferir. Portanto, o valor de x tem que ser 1, ou seja, os pontos são 1, 5 e 3, 1. Ó, 3 pontos de coordenadas, respectivamente 0, 0, B2B, 5B0, e a gente sabe que esse B é positivo, são os vértices de um retângulo. Quer então saber as coordenadas do quarto vértice. Bom, nós não sabemos então quem é o quarto vértice, né? Vamos fazer o seguinte então, ó. Alguns caras aqui a gente meio que consegue descobrir onde eles poderiam estar, né? Então, vamos lá. Como o exercício deixou claro que o B é um número positivo, ó, né? Então o que acontece? Esses pontos aqui estão no primeiro quadrante e esse aqui está na origem, né? Então vamos chamar esse aqui de A, de B, de C, e eu estou procurando o ponto D, tá? Então o ponto A está aqui. Bom, eu não sei o valor de B. Vamos supor que B seja 50. Ué, então esse cara está no 50, esse está no 100, esse está no 250, 0. Bom, o Y dele é 0, então ele está em cima do eixo X. Então vamos supor que ele esteja por aqui. Ó. Então esse cara é o valor 5B. Se esse cara é o valor 5B, vamos pensar em 5 pedaços. Ó. Então o B está aqui, né? Aqui é B, ó. Certo? Esse aqui é B, aqui é 2B, 3B, 4B, né? Vamos pegar esse pedaço aqui e pensar que aqui também é B. Então aqui é 2B, ó. Ok? Então, independente de eu saber ou não esse valor de B, a gente pode sim esboçar mais ou menos o desenho. Então, o seu ponto B fica no B2B, então B2B, o ponto C é 5B0. O exercício disse que essa figura, né, que é formada é um retângulo. Bom, se ele é um retângulo, vamos ver quais são as posições possíveis aqui para ele, né? Ter esse quarto vértice. Na verdade, como aqui nós já temos 3, ó, nós já temos essa parte e essa parte. Para ele ser um retângulo, ele teria que ter algo aqui e algo aqui, correto? Ó. Tem que fazer isso. Bom, sendo assim, a gente sabe que o x dele é positivo e que o y é negativo, né? Então, onde o y não for negativo, a gente elimina. Ah, todos são, não elimina ninguém. O x é positivo, então onde o x for negativo, a gente elimina. Só eliminamos a letra A, beleza.
Então vamos lá, como esse desenho é um retângulo, a gente meio que tem que entender o seguinte, ó, o retângulo ele é um paralelogramo. Então tem uma simetria nele, né? Então vamos pensar aqui comigo, ó. Se esses dois vértices estão sobre o eixo X, o afastamento desse cara para cima tem que ser o mesmo do afastamento desse cara para baixo. Né? Senão não haveria simetria. Então esse cara tem que ser o menos 2B. Então, como se fosse um espelhamento, né? E se esse cara andou para a direita desse ponto B unidades, esse cara tem que voltar para a esquerda desse ponto B unidades. Ou seja, aqui tem que ser o 4B. Então, as coordenadas desse ponto são 4B menos 2B. Ó, letra C. Sabendo-se que os vértices de um triângulo ABC são ABC, com essas coordenadas aí, determinar a medida da mediana AM. Vamos então desenhar esses pontos no gráfico, né? Para a gente meio que entender aonde está esse triângulo. Então vamos lá. O A é 2 menos 3, então anda 2 e desce 3. Então aqui está o seu ponto A. Ponto B, 2 para a esquerda e 1 para cima. Está aqui. E o ponto C, 5 para a direita e 3 para cima. Ah lá, esse é o nosso triângulo. Então vamos lá, vamos fazer assim, assim e assim. Né? O correto realmente seria desenhar essa reta contínua, né? A questão é que eu tenho receio de mandar o traço e passar fora do ponto, né? Bom, então vamos lá. Nós queremos saber, então, o comprimento da mediana AM. Se a mediana é AM, então ela sai de A. Se ela sai de A, obrigatoriamente ela tem que chegar no segmento BC. No ponto médio, né? Porque ele é mediana, ó, então tem que chegar aqui. Ó. Essa é a mediana AM. Bom, se é uma mediana, se isso aqui é ponto médio, se isso daqui é ponto médio, então eu tenho que fazer a média das coordenadas desses dois pontos. Então vamos lá, quem que é o nosso ponto M? É a média entre essas coordenadas, B e C. Então é menos 2 mais 5 e em Y 1 mais 3. Ou seja, esse ponto M será o 3 meios e o 4 meios, que é 2. Ah, ok, então agora a gente precisa descobrir a distância de A até M. Ué, então basta a gente utilizar Pitágoras, né? Vamos lá. Vou puxar esse segmento para cá só para não rabiscar. Né? Então aqui é o M, aqui é o A. Esse cara tem coordenadas 3 meios e 2. E esse cara tem coordenadas 2 e menos 3. Então vamos desenhar um triângulo retângulo aqui apropriado. Eu particularmente vou baixar esta daqui e essa daqui. Ele é reto aqui, né? Muito bem, então vamos lá. Esse comprimento todo aqui, ó, é o que sai daqui em cima e chega nesse rumo, né? Ó. Chega nesse rumo aqui. O triângulo ele parte daqui, né? Falei que não ia rabiscar aqui, mas acabei rabiscando, porque lá o desenho fica melhor. Esse tamanho, ó, ele foi do menos 3 até o 2, não é isso? Então ele tem 5 unidades. E esse tamanho aqui, ele foi do 3 meios, ou seja, do 1,5 até chegar no 2. Né? Porque esse A, o x dele é 2. Então esse pedacinho vai do 1,5 até o 2, ou seja, ele vai meio. Olha lá, meio. Portanto, quem que vai ser aí o meu AM? Né? Por Pitágoras, ó, AM ao quadrado vai ser 5 ao quadrado mais meio ao quadrado. Né? Então, esse AM ao quadrado vai ser 25 mais 1/4.
multiplica tudo por 4. Então, 4am ao quadrado é igual a 100 mais 1, né? 101. Então, fica 101 quartos. AM ao quadrado é igual a 101 quartos. Portanto, nosso segmento AM, né, que é a mediana, ele vai valer raiz de 101 sobre 2. Raiz de 101 sobre 2. Ok? Então é isso aí.